Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, na meditação da tua palavra. Senhor, visita nosso coração. Senhor, corrija a nossa trajetória, ó Deus. Guia-nos, Senhor, pelo caminho reto. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. A palavra fala de dias trabalhosos. O Senhor Jesus vem nos advertir a respeito dos dias maus, né? Quando o Senhor Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Então nós vivemos dias maus. Embora um ou outro aí tenha uma vida mais tranquila, mais sossegada, mas os dias que nós vivemos são dias em que as pessoas estão vivendo, obrigado, irmão. As pessoas estão vivendo distante do Senhor. E pessoas vivendo distante do Senhor, isso leva a uma vida má, uma vida de má qualidade, ou uma vida que causa coisas más às pessoas. Então nós vivemos, são esses dias. O que nós podemos ver, né, nos noticiários, nas coisas que se ouvem falar dos dias de hoje, são dias maus. E o que nós precisamos entender que essa maldade não é coisa do homem, mas coisa de alguém que opera na vida desse homem. Então nós vemos que a maldade não é natural, mas a maldade é espiritual. E o apóstolo Paulo, ele vem nos advertir de que essa batalha que nós vivemos não é uma batalha travada contra pessoas, contra o nosso próximo. A palavra de Deus nos manda amar os nossos inimigos, orar por eles. Assim nos ensina a palavra de Deus. Amar aqueles que nos maltratam, que nos maldizem. Então é dessa forma a vida do cristão. Mas a palavra nos fala que nós temos uma luta contra o mal. E o mal muitas vezes, ou na maioria das vezes, usa pessoas ao nosso redor, os nossos próximos, para nos causar mal. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, nós vamos começar a travar uma luta contra a carne e o sangue. Nós vamos começar a travar uma luta contra os nossos próximos, as nossas pessoas, e começamos então a sair da palavra de Deus, porque se a palavra de Deus nos manda amar e orar pelo bem dos nossos inimigos, como nós podemos então travar uma batalha, uma luta contra o nosso inimigo ou contra o nosso próximo? Nós precisamos entender
que essa batalha é contra o diabo, essa batalha é contra o inimigo das nossas almas. E sendo então essa batalha contra algo espiritual, a nossa batalha é espiritual e não uma batalha carnal, sendo essa batalha espiritual, nós precisamos usar então armas espirituais. Não adianta nós comprarmos ali uma arma, o governo passado liberou para todo mundo comprar a arma aí, quem quisesse, aquela coisa toda, agora está um pouco mais restrito, mas essa arma que se compra aí pelas esquinas, se compra aí, mesmo que de forma legal, não é a nossa arma como servo de Deus. Se nós precisamos proteger a nossa família, o nosso patrimônio, a nossa casa, nós protegemos com oração e súplica, porque sabemos que essa batalha é espiritual. Então nós precisamos ter e fazer uso das armas espirituais que Deus coloca à disposição dos seus servos. Estas armas estão à disposição de cada um de nós, indiferentemente de quem seja, Deus tem colocado à disposição. Conhecendo Deus a nossa batalha, sabendo Deus que nós não batalhamos contra homens, contra o nosso próximo, mas nós batalhamos contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, contra o adversário das nossas almas. A palavra nos fala que ele anda rugindo em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então essa batalha é constante na nossa vida. E o diabo, o adversário, ele está bem próximo de nós, onde quer que nós estejamos. O diabo, ele está em derredor, mas a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor. Os anjos de Deus e as bênçãos de Deus estão muito mais próximos de nós do que o diabo. Enquanto os anjos estão ao nosso redor, o diabo está ao derredor. Mas ele anda buscando uma brecha, um ponto onde ele possa atacar as nossas vidas espirituais. A luta do adversário, a guerra, não é contra o nosso corpo ou contra a nossa carne. Isso ele sabe que não tem valor algum. Ele conhece muito bem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que nós somos pó e para o pó nós voltaremos. Então a batalha do adversário é para atingir a nossa alma e nos tirar da presença de Deus. Essa é a batalha do adversário. Agora, nós, como servos de Deus, entendendo essa batalha, nós precisamos fazer uso da armadura de Deus, que está muito bem descrita aqui. Algumas pessoas têm por aí a teologia da proteção espiritual. Até foi alvo da última reunião que nós fizemos, na segunda-feira passada. Proteção espiritual. Uma pessoa, um pastor, um bispo, um padre, um apóstolo, que é responsável espiritualmente pela vida das pessoas. Então, todas as pessoas precisam, em todas as suas atitudes, buscar a orientação dessa pessoa. A pessoa vira um guru. Nós entendemos que esse tipo de proteção espiritual nós não precisamos, porque nós temos livre acesso ao Pai. Ele é a nossa proteção. Nós vemos no livro de Salmos os salmistas ali expressando muito bem essa confiança na proteção divina. Davi, ele fala que ele se escondia no tabernáculo de Deus. Lá no profundo do tabernáculo é que Deus escondia a vida dele. E ele sabia que a vida dele estava escondida em Deus. Nós somos protegidos por Deus. Então, proteção espiritual para nós é a armadura de Deus, que Deus coloca à nossa disposição. E Paulo, ele começa dizendo aqui no texto que nós lemos, que nós precisamos fortalecermos no Senhor. A nossa força nessa batalha contra o adversário não é da nossa força material, do nosso braço, não é
do nosso conhecimento intelectual, da nossa cultura. Não vem disso. Nós nos fortalecemos com a presença do Senhor, com o Senhor Jesus morando em nosso coração. Fortalecei-vos no Senhor. Enquanto nós estivermos no Senhor Jesus, nós somos fortes, porque nós estamos naquele que é poderoso para vencer a morte. Então nós nos fortalecemos na força do Senhor Jesus. Sabemos que nós não temos força alguma, mas servimos aquele que é poderoso sobre todas as coisas. Tem todo o poder em suas mãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós não podemos escolher qual parte da armadura nós queremos usar. Revesti-vos de toda, porque nós temos a necessidade de toda a armadura, do completo de Deus na nossa vida. Nós lembramos de Davi quando foi enfrentar o gigante Golias. Saul, confiando na sua força, no seu braço, no seu poder militar, talvez, oferece a Davi a armadura material, física, a armadura humana. E Davi, quando veste aquilo, Davi percebe que ele não consegue ter a mesma mobilidade. Ele não consegue nem mesmo ter a mesma força quando ele estava sem aquela armadura. Ele não conseguia caminhar. E Davi então despreza aquela armadura de Saul. Nós precisamos desprezar as coisas que vêm do homem. Para nós o que interessa é o que vem da parte de Deus. Quando Davi chega diante do seu oponente, talvez 2 vezes maior que ele, ou talvez até mais, e Davi ele percebe uma coisa e diz ao seu oponente: você vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Nossa batalha é em nome do Senhor, a nossa força é no Senhor, e a armadura que nós precisamos e buscamos é a armadura de Deus, não a armadura humana, não o recurso humano, mas a armadura de Deus. Revestidos, pois, de todas, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. O diabo é astuto, o inimigo é astuto. Então ele vai buscar situações onde nós estamos desapercebidos. Ele vai buscar situações onde nós estamos confiando no homem, no braço forte do homem, nos recursos financeiros e materiais do homem. Ele vai buscar quando nós estamos longe do Senhor, quando nós estamos não nos baseando na força do Senhor. E ele, na sua estultícia, ele começa a criar situações para nos envolver sem que nós percebamos. São astutas ciladas do adversário. Vem com palavras doces, vem com situações às vezes vantajosas, mas o final nós vemos que são situações que nos levam à morte. Se não a morte física, o pior, a morte espiritual. Então o diabo ele está sempre de olho nas nossas vidas, buscando onde há uma brecha para que ele possa, ali através das suas astutas ciladas, atacar a nossa vida. Então nós não podemos deixar brechas. A palavra de Deus, em Ezequiel, me parece, a palavra de Deus diz que Deus buscou alguém que estivesse na brecha da intercessão e não encontrou alguém. Meus irmãos, nós precisamos estar onde há essas brechas na nossa vida, em intercessão. Não somos nós mesmos que resolvemos esses problemas. Essa brecha que muitas vezes há na nossa proteção espiritual, não somos nós que resolvemos, mas a oração àquele que tem todo o poder, a busca constante da presença de Deus na nossa vida, é que vai tapar essas brechas
para que o adversário não encontre um local para penetrar e atacar as nossas almas. Deus tem colocado à nossa disposição a sua armadura. E ele diz assim, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, se nós temos que lutar dessa forma, não no plano terreno, mas no plano espiritual, em oração e em busca constante a Deus, portanto, tomai a armadura de Deus. Não existe uma luta espiritual se nós não tivermos a armadura de Deus. Se nós entrarmos numa batalha espiritual sem a armadura que Deus já tem colocado à nossa disposição, nós estamos fadados a sermos sucumbidos nessa batalha, a sermos derrotados nessa batalha. Então nós entramos nas batalhas, seja qual for, seja em qual campo da nossa vida, em qual área da nossa vida seja, nós precisamos entender essa batalha espiritual. E as minhas armas serão espirituais. A minha proteção, a minha defesa será Deus. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firmes. Como já dissemos, os dias são maus e nós passamos por esses dias enfrentando batalhas, enfrentando lutas, né, uma após a outra. Né? Você derruba o Golias aqui, né, já se levanta outra batalha. Né? O pessoal diz aí, mata um leão por dia. Né? Tem gente aí que mata um leão, já tem 3 na fila. Né? Aí começa, não, pega a senha lá. Né? Tem época da nossa vida que é assim, você já fala com as lutas, pega a senha aí, porque é uma de cada vez. E Deus nos dá vitória, uma a cada uma. E nós somos mais do que vitoriosos, porque Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E se porventura você não está passando uma luta, peça ao Senhor para mandar uma. Porque crente sem luta é um problema. Ele inventa de tudo. E o final é frieza espiritual. Nas lutas, nós buscamos aquele que é mais forte que nós. Se nós não estamos passando por lutas, é natural do homem, e isso está incluindo a igreja, o povo de Deus, é natural as pessoas relaxarem nessa busca, e a brecha da intercessão começa a aparecer. Então, clame ao Senhor para o Senhor mandar uma luta, seja muito grande não, né? Seja uma lutinha, mas nós temos que ter essa luta constante para que nós não venhamos relaxar nesse cuidado da nossa proteção. Então, enquanto estamos com luta, os joelhos são dobrados. Eu digo isso por mim. Há um tempo atrás eu passei uma luta aí que jejum e oração foi, como se diz, a rodo, né? Então, assim, enquanto estamos lutando, nós estamos na presença de Deus. Crente sem luta tem que tomar muito cuidado, porque o adversário ele é astuto. As ciladas dele são astutas. Às vezes está tudo em paz e de repente vem a guerra. E no momento de paz talvez você não se preparou, você não se fortaleceu no Senhor. Então no momento de luta nós estamos sempre nos fortalecendo no Senhor Jesus. E quando nós lemos esse final desse versículo 13, e havendo feito tudo, ficais firmes, nós entendemos que nem sempre Deus nos dá a vitória instantaneamente. E muitas vezes nós vemos, às vezes, até fraquejar na fé, quando nós percebemos isso. E dizendo, mas eu fiz tudo, eu usei a armadura de Deus. E a luta continua ainda grande sobre a minha vida. A batalha ainda continua ferrenha sobre a minha vida. A palavra de Deus diz que, havendo feito tudo, ficai firmes. Então, muitas vezes, Deus nos dá vitória instantaneamente, Ele é poderoso para isso. Mas, às vezes, Deus quer nos ensinar uma lição. E, muitas vezes, então, nós, depois de ter feito tudo, nós precisamos ficar firmes no Senhor, sabendo que a vitória está garantida.
mesmo que o Senhor ainda não nos tenha entregado essa vitória, mas nós precisamos ficar firmes no Senhor. A nossa fé, ela não pode ser abalada pelo tempo de Deus. Deus, ele não está limitado ao nosso tempo humano. E nós somos imediatistas, nós queremos a solução dos nossos problemas. É assim que nós levantarmos o joelho ali, nós já queremos a solução já pronta e a vitória entregue nas nossas mãos. E nem sempre é dessa forma. Deus pode nos dar um tempo para nós aprendermos com os nossos erros. Foi o que aconteceu comigo. Orei ao Senhor, jejuei, clamei, e o Senhor disse para mim, assim como a neve no verão e a chuva no período de seca, não fica bem ao tolo a honra. Deus queria me ensinar a não passar por essas situações mais. Imagina os irmãos que a cada situação que nós entramos, sem consultarmos ao Senhor, sem a direção do Espírito Santo na nossa vida, Deus tenha que vir atrás, resolvendo nossos problemas que nós buscamos por conta própria, que nós entramos sem direção de Deus. Nós precisamos aprender uma lição com cada situação que nós passamos. Eu aprendi a minha, e no final o Senhor me deu vitória. Um prejuízo financeiro, mas uma paz, sabendo que foi Deus que preparou todas as coisas. E hoje, ainda muitas pessoas dizem, por que você não entra na justiça? E eu digo, eu vou entrar na justiça contra aquilo que Deus fez. Não tem jeito, não tem como, porque Deus é a justiça. E o que o Deus fez nessa situação na minha vida foi a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E essas pessoas que me causaram tal prejuízo, vêm me ligando para mim voltar e continuar trabalhando com eles. Mas agora eu já aprendi. O Senhor já me ensinou. O Senhor já me ensinou. Então nós precisamos aprender uma lição. Nós precisamos estar firmes, mesmo depois de ter feito todas as coisas. A nossa fé em Deus não pode ser abalada. Estai firmes. Como nós vamos estar firmes numa situação em que nós depositamos aos pés do Senhor e não vimos ainda a resposta? Somente pela fé, irmãos. A fé é a prova das coisas que não se veem. Se alguém perguntar nesse período em que nós estamos firmes, se alguém perguntar, você é vitorioso? Você vai dizer, eu sou vitorioso pela fé, porque a fé vai provar que a vitória haverá de vir. Depois de haver feito tudo, ficais firmes. Nós precisamos estar firmes a todo momento na presença de Deus. Seja a situação favorável ou não, nós estamos firmes. Nossa fé não pode ser abalada. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quando Paulo fala a respeito dessa armadura, Paulo faz uma referência ao soldado romano, que era o dia a dia do povo de Israel. Era normal ver os soldados romanos e as suas vestimentas e as suas armaduras. O povo conhecia muito bem cada parte daquela armadura, porque no dia a dia eles conviviam com os soldados, ali em todas as coisas ali, em todos os momentos, nas ruas, em todos os momentos, os soldados romanos estavam presentes. Então, por isso, Paulo usa essa alegoria, ou essa simbologia da armadura, se referindo à armadura do soldado romano, mas colocando ali a armadura que Deus disponibiliza aos seus servos. Sabendo então o povo como funcionava a armadura do soldado, era mais fácil eles entenderem como funciona também a armadura de Deus. E Paulo vem falar a respeito do cinto, cingido os vossos lombos com a verdade. Quando nós vemos os trabalhadores estivadores, os trabalhadores que carregam peso, né, nós chamamos de chapa, né? Quando é lá no porto, lá são os estivas, né? Eles carregam peso. Nós vemos que eles têm um cinto aqui nos lombos. Esse cinto, ele fortalece o esqueleto, ele mantém o esqueleto reto,
né, para que possa suportar a carga do peso. Da mesma forma, na armadura, nós precisamos, na armadura de Deus, nós precisamos ter esse cinto, que quando vem as lutas, quando vem a carga sobre a nossa vida, o nosso corpo está fortalecido, ele está enrijecido para suportar essa carga. E que cinto é esse na nossa vida? A palavra de Deus aqui diz que cingidos os vossos lombos com a verdade. Quando Jesus ora ao Pai, isso está lá no capítulo 17 do livro de João, no versículo 17, Jesus diz assim: Pai, fortaleça-os, não, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não podemos nos afastar da palavra de Deus. Ela é um cinto na nossa vida. É ela que nos mantém de pé. A nossa postura diante de Deus depende da verdade, da palavra de Deus. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santificados para que nós estejamos sempre na posição diante de Deus. Mesmo vindo todo o peso da carga, mesmo nas lutas, nas dificuldades, a nossa posição é uma só, porque estamos firmados pela verdade que é a palavra de Deus. Não podemos nos afastar da palavra de Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A palavra de Deus diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam a palavra de Deus. E nós, se queremos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos estar calçados com o Evangelho. Não adianta nós sairmos para falar de Deus para alguém se nós não estivermos firmados, baseados, alicerçados na palavra de Deus, no Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Deus. O homem, quando ele sai, o servo de Deus, quando ele sai para essa batalha, ele precisa estar firmado na palavra. Os pés dele têm que estar alicerçados aqui, baseados no Evangelho, conhecendo o Evangelho da paz. Muitas vezes nós passamos por alguns textos, eu não me lembro desse texto, não, já li um tanto de vezes, mas eu não me lembro. Nós precisamos tomar esse cuidado. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente, precisa ser viva na nossa mente. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, no Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Meus irmãos, a fé na nossa vida é um escudo, com o qual podeis apagar os dados inflamados do inimigo. O inimigo está aí lançando seus dados inflamados. Dados inflamados são aquelas flechas que eles colocam fogo na ponta, que se não atingir alguém, vai destruir tudo. Vai destruir ali as casas, né, os muros. Neemias, quando ele sobe a Jerusalém para ver a situação de Jerusalém, Neemias fala: a porta do templo está queimada a fogo, as portas do muro queimadas a fogo. São os dados inflamados do adversário, que quando nós somos atingidos por uma brecha qualquer, né, esses dados vêm colocar fogo nas portas, então nós ficamos desprotegidos. Aquilo que era apenas uma brecha, agora passa a ser uma porta, ou um portal, um portão, que não tem mais utilidade, está queimado a fogo, não tem resistência contra os ataques, contra as investidas do adversário. O adversário, ele lança as suas setas inflamadas para destruir a nossa vida, e se não atingir a nossa vida, as nossas defesas são destruídas. Mas se nós fizermos uso do escudo da fé, nós podemos apagar esses dados. Então a nossa fé, ela não pode ser abalada. A nossa fé está no Senhor Jesus. A palavra nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos firmados na nossa força, no nosso próximo. Nós estamos firmados no Senhor Jesus. Ele
Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, a fé na nossa vida é ela que nos protege desses ataques, dessas astutas ciladas que o inimigo arma para a nossa vida. Se a nossa fé estiver intacta no Senhor Jesus, esses ataques do adversário não terão efetividade sobre nós, porque o escudo da fé pode apagar esses dados, pode proteger a nossa vida, e a nossa proteção, ela vai permanecer intacta, porque pela fé nós sabemos de uma coisa: nós somos mais do que vencedores. Tomai também o capacete da salvação. Eu tenho falado com os irmãos há alguns dias a respeito da importância de nós cuidarmos da nossa mente, do nosso pensamento. Onde o nosso pensamento tem ido? Diz que o pensamento voa, né? A gente viaja no pensamento. Meus irmãos, nós precisamos estar pensando nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. O nosso pensamento precisa estar ligado na eternidade. Nosso pensamento precisa ser o mesmo pensamento do Senhor Jesus. Paulo vai dizer que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quando o Senhor Jesus, ele firmado na glória que ele haveria de receber, ele suportou todo o escárnio, ele se humilhou até a morte de cruz, mas porque a mente dele estava voltada na eternidade ao lado do Pai. Da mesma forma somos nós. A nossa mente precisa estar voltada na salvação. Nós precisamos estar sempre pensando na salvação em Cristo Jesus. Tomai o capacete da salvação, é a proteção da nossa mente. Da nossa mente parte todas as nossas atitudes. Então a nossa mente, ela precisa estar protegida dessas astutas ciladas, desses dados inflamados. A nossa mente é onde nós guardamos todas as coisas. Nós guardamos o mal, nós guardamos o rancor, o ódio, guardamos tanta coisa na nossa mente. Tem gente que diz assim: eu não sento perto do irmão ali porque o irmão tem chulé. Tem gente que guarda chulé na mente. Meus irmãos, a nossa mente precisa estar voltada para as coisas de cima. O que nós precisamos guardar é a árvore da vida, é rio da vida, são ruas de ouro, é eternidade ao lado do nosso Senhor. É isso que precisa estar dentro da nossa cabeça, na nossa mente. Nós precisamos estar pensando nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Então nós não podemos deixar espaço na nossa mente para essas coisas que são humanas, para esses sentimentos que nos afastam da presença de Deus e que muitas vezes nos leva a praticar algo que nós não queríamos praticar. A nossa mente, ela precisa estar protegida por esse capacete. Deus tem disponibilizado isso a nós. Em que nós estamos pensando? Nós precisamos estar preocupados com isso. Não podemos deixar nossa mente voar por aí. A nossa mente vai voar ao encontro do nosso Deus. Nós queremos um dia estar com o Senhor, então nós pensamos na eternidade, onde um dia nós estaremos, onde as portas são de pérola, o muro de jaspe, as ruas de ouro. Ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luta, porque nós estaremos ao lado daquele que é o autor da vida, daquele que é o criador de todas as coisas. Nós estaremos ao lado daquele que venceu a morte para nos dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso pensamento deve estar voltado nas coisas da eternidade. Assim as nossas atitudes serão atitudes de servos de Deus, atitudes daqueles que querem um dia estar com o Senhor, que amam o Senhor. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mais uma vez, o Senhor nos adverte para nós não nos afastarmos da palavra dele.
estarmos sempre meditando e praticando, colocando em prática na nossa vida. Quando nós estávamos no exército, né, quando entra, e a gente recebe o armamento, e eles dizem, isso aqui, você não pode se afastar disso aqui em momento algum. Não pode se afastar. Se você estiver dormindo, você dorme abraçado com isso aqui. E era assim os nossos dias. Não nos afastávamos das armas. Quando saímos para os acampamentos, no mato, para treinamento e tal, onde nós fôssemos, a nossa arma teria que estar ao nosso lado. Na hora que a gente ia dormir, muitas vezes no mato mesmo, às vezes em barracas, o lugar da nossa arma estava ali ao nosso lado, dormia abraçado, para que ninguém pudesse retirar de nós. Se alguém tentasse tirar ali, como nós estávamos abraçados nela, nós acordávamos. Assim também é a vida do soldado de Deus, abraçado à palavra de Deus. Não nos afastamos da espada, não nos afastamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ninguém vai tomar de nós a palavra de Deus se ela estiver no nosso coração. Haverá dias em que os homens terão sede e fome, e não sede e fome de água ou de comida, mas sede e fome da palavra de Deus. A palavra de Deus será tirada, como já está sendo tirada em vários países. Mas se a palavra de Deus estiver no nosso coração, se nós estivermos meditando na palavra de Deus dia e noite, ninguém vai tirar essa palavra de nós. Nós estaremos sempre atentos com essa espada, que com essa espada nós podemos batalhar e vencer o adversário das nossas almas, fortalecendo-nos no Senhor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. A palavra de Deus, em muitas partes, quando diz a respeito de oração, diz orai e vigiai sem cessar. Aqui a palavra de Deus diz orando em todo tempo. Qual que é o tempo da oração? Qual que é a hora do dia que eu devo parar para orar? O servo de Deus ora em todo tempo. Ele está trabalhando, ele está estudando, mas a mente está voltada para o Senhor, orando com toda oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança. Então, a vigilância e a oração, elas não podem estar separados. Nós estamos orando, mas também estamos vigilantes para fazer notório o ministério do Evangelho. Para fazer notório. Onde nós passarmos, as pessoas precisam reconhecer que nós somos servos de Deus. Nós somos soldados preparados, revestidos de toda a armadura de Deus, que isso seja notório aos homens, que nós sejamos notórios, sejamos notados, sejamos notáveis entre os homens, pelo uso da armadura de Deus, que seja notório o ministério do Evangelho. Então, se nós sairmos no nosso ministério, no nosso servir, como nós aprendemos na última semana, nós somos servos desse Evangelho, somos servos de Deus. Então, quando nós saímos para servir as pessoas desse Evangelho, dessa boa notícia, que é Jesus ressuscitou, está vivo e voltará, quando nós sairmos, nós precisamos estar orando sempre e vigilantes, porque é uma batalha que nós estamos vivendo, é uma batalha que nós vivemos contra o adversário das nossas almas, e a nossa luta é na oração, é nos lugares espirituais, na oração, com toda oração e súplica, e vigilância. Por mim, para que seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar por aqueles que saem para anunciar o Evangelho, para que as palavras ali não sejam palavras humanas, mas que sejam palavras colocadas pelo Espírito Santo, para atingir a vida daqueles que estão em trevas,
para que esse evangelho ele seja notório na vida das pessoas, nós precisamos orar uns pelos outros, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém falar. Meus irmãos, nós somos embaixadores de um reino eterno. Nós estamos aqui neste mundo como embaixadores. Somos representantes do reino de Deus e anunciamos esse reino ao mundo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer uso daquilo que Deus tem colocado à nossa disposição para vencer esses dias maus, últimos dias da igreja sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe na sua palavra.